E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo certinho? A graça e a paz do Senhor Jesus, porque Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa alma. Nossa alma pertence a Jesus Cristo e a Ele toda a nossa gratidão, né? E obrigada a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado nessa semana que passou. Hoje, domingão, primeiro dia da semana, e vamos ter fé de que esta semana será uma semana muito mais abençoada, cheia de vitórias do que da semana passada, não é verdade? Enquanto você está aí me escutando, vai abrindo sua Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Mateus 14, 22. Pois é, meus amores, e como é que foi a tua semana? Foi tudo bem? Eu espero que tenha sido uma semana de muita paz, de muitas conquistas, porque quando a gente está na presença de Deus, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, né, as bênçãos elas vão fluindo naturalmente sobre a nossa vida. Deus vai derramando bênçãos sem medidas sobre nós. Então, e olha só o que a palavra de Deus ela diz, Mateus capítulo 14, versículo 22. Você já ouviu falar sobre Pedro? Pedro que afundou sobre o mar, sobre as águas. Por que será que Pedro afundou? Será que você também está como Pedro, prestes a afundar sobre as águas? Olha só, vamos ler um pouquinho para a gente poder ter um pouquinho mais de fé, de confiança nesse Deus tão lindo e tão maravilhoso que pode mudar completamente a história da tua vida. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, Jesus tinha acabado de fazer um culto, de abençoar pessoas, de curar pessoas, né? Jesus, ele tinha feito milagres na vida de muitas pessoas. Então, depois do culto, o que é que Jesus fez? Se despedindo das multidões, pediu para os discípulos, olha, vão adiantando o lado de vocês. Podem ir na frente que depois eu vou acompanhá-los, eu vou até vocês, vou ao encontro de vocês. Você sabia que Jesus também quer ir ao teu encontro? E pode ter certeza que ele já está chegando. Sim, ele já está chegando ao teu encontro para mudar a história da tua vida. Então Jesus disse, olha, pode ir que daqui a pouco eu vou me encontrar com vocês. Só que a Bíblia diz assim, olha, despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Veja a importância. Jesus, filho do Deus Altíssimo, né, o filho do nosso Deus todo criador, mas mesmo Jesus sendo filho de Deus, Jesus também sentia a necessidade de orar sozinho, de ficar sozinho, de buscar Deus o Todo-Poderoso. E você está buscando a Deus, você está orando também, porque às vezes você só está lendo a tua Bíblia e você está esquecendo de orar, fazer as tuas orações. A oração é um elo que nos une a Deus. Além da gente ler a Bíblia ou escutar louvores, coisas que vai nos edificar, fazer nossa vida espiritual crescer, nós também temos que orar constantemente, orar sem cessar. Temos que estar sempre em espírito de oração. E você vê que Jesus, o Todo-Poderoso, o que é que ele fez? A Bíblia fala que ele se despediu dos discípulos, da multidão, e ficou sozinho para orar. E caindo a tarde, lá estava ele só, fazendo o quê? Orando. Olha só que maravilha. Então nós também temos que seguir o exemplo de Jesus. Orar. Você está levantando de madrugada para poder você orar, buscar a Deus, o Todo-Poderoso? Faça isso que você vai ver o quanto Deus vai te abençoar ainda mais. E diz assim, olha, no 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, o barco já estava muito longe. Mas Jesus, ele é o Todo-Poderoso, né? Foi, é e continuará sendo para todo sempre o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. A Bíblia diz assim, no 25, na quarta vigília da noite,
foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Olha só, Jesus pensou assim com ele, né? Bom, eles estão tão longe, então o que é que eu vou fazer? Vou ao encontro deles andando por sobre as águas, andando por sobre o mar. É normal você ver alguém andando por sobre as águas, meus amores? Não é normal, não é verdade? Mas Jesus, ele pode todas as coisas. Inclusive, olha o que eu falei, ele está indo ao teu encontro para mudar a história da tua vida. Então, Jesus, no versículo 26, diz assim, olha, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Olha só que coisa interessante. Quando os discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, andando por cima do mar, a Bíblia diz que eles acharam que era um fantasma. Como eu te perguntei, é normal a gente ver alguém andando por cima das águas? Não é normal. E naquela época também não se via ninguém andando por cima das águas. Mas começaram os discípulos de gritar e ficaram com medo. E olha só o que é que foi que aconteceu. Eu te pergunto, antes da gente continuar lendo, o que é que você tem medo? O que é que você está amedrontado, né, durante esta semana? Talvez essa semana que se inicia hoje, mas você já está com medo de enfrentar essa semana, porque muitas coisas têm acontecido na tua vida. Olha o que a Bíblia diz, olha, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo. Olha aqui para mim. Jesus disse para os discípulos que estavam com medo, estavam gritando e desesperados, achando que era um fantasma. Jesus disse, olha, tende bom ânimo. Não temas, não temais, não temas. Olha só, você que está com medo, né? De repente você está com medo de tantas coisas que está sobrevindo sobre a tua vida. Olha o que Jesus disse para os discípulos, tem de bom ânimo, não temas. E continuando lendo a palavra de Deus, diz assim, respondeu-lhe Pedro, se és tu, olha só, Pedro quis desafiar o poder de Deus. Ele disse, olha, se és tu, Jesus, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Olha só, no 29. E ele disse, ele quem? Jesus disse para Pedro o quê? Venha. A Bíblia fala, Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, Pedro quis desafiar o poder do Senhor Jesus. Ele disse, olha, se és tu, Senhor, faz-me andar também por sobre as águas. E o que é que Jesus disse? Pedro, sou eu, então venha. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e começou também de andar por sobre as águas. Só que a Bíblia diz assim, olha, reparando, porém, na força do vento, o que aconteceu com Pedro? Teve medo. Olha só, de repente Pedro estava andando sobre as águas, por cima do mar, né? Estava acima dali, das águas, e a Bíblia diz que Pedro parou e ele olhou ao redor dele e ele começou a observar a força do vento. O vento estava forte, né? Imagine ali, sobre as águas, andando por cima e aquele vento forte, aquelas ondas. E a Bíblia fala que Pedro teve medo. E eu te pergunto, o que você tem medo? Talvez você está com medo porque o médico já disse que essa doença ela não tem cura. Você está com medo porque o marido ou a esposa falou que não te ama mais, que já está pensando na separação e você já está com medo de enfrentar um divórcio. Você está com medo porque os filhos já disse para você que não vai mais abandonar os vícios, estão assumindo os vícios definitivamente e você já está à beira do desespero. Olha, a Bíblia diz que Pedro, quando ele teve medo, o que começou de acontecer com Pedro? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Olha só, meus amores,
A Bíblia deixa bem claro que enquanto Pedro ele estava olhando para Jesus, focado em Jesus, ele estava andando por cima. Mas quando ele parou e ele começou de olhar ao redor e ele viu a força do vento, porque quando ele parou, tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar para os lados. E ele viu que não estava normal um homem, ele simples, andando por sobre as águas. E ele começou a ter medo. Ou seja, enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava por cima. Mas quando ele tirou os olhos, ele começou a afundar. O que eu quero passar para você através desta mensagem? Que não importa o que as pessoas estão falando para você. Não importa a situação que você vai enfrentar ou que você já esteja enfrentando. O que importa é que você tem que continuar tendo bom ânimo, você não pode ter medo, porque se você ter medo, o medo vai te afundar. O medo é um ladrão de sonhos, o medo ele rouba as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Você não pode ter medo de nada, você tem que permanecer fiel, bom ânimo e não tenha medo de nada. Jesus disse, olha Pedro, não tenha medo. Mas Pedro chegou um momento que ele teve medo da situação e começou a afundar. Ou seja, se você não vencer esse medo e deixar o medo te vencer, você vai afundar. Você vai afundar. Literalmente o medo vai conseguir destruir a tua vida. E isso não pode acontecer. Você precisa ser forte, você precisa ter bom ânimo, você precisa vencer esse medo, seja qual for a situação. Olha o que a Bíblia fala, olha. Quando Pedro começou a afundar, o que é que ele fez? Gritou para Jesus, Jesus, salva-me, Senhor. E a Bíblia diz, olha, no 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha só o que o Senhor Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Ou seja, a dúvida vai fazer você afundar. Você tem que vencer a dúvida, você tem que vencer esse medo. Não tenha medo de nada. O que o médico disse, o que o marido disse, o que os filhos dizem, o que as pessoas falam. Não tenha medo. Levante a tua cabeça, porque se você acreditar na palavra do Senhor, ela vai te permanecer de pé, ela vai te sustentar, porque o Senhor Jesus, ele pode todas as coisas. Então Jesus disse, olha, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, se você duvidar, você vai acabar tendo medo. E não deixe o medo te vencer, mas vença esse medo. Talvez você está com medo, mas levanta a tua cabeça. Esta semana, não só esta semana, mas todos os dias da tua vida, vence o teu medo. Qual é o teu medo? O que você está enfrentando, que você está querendo recuar? Não tenha medo, tenha bom ânimo, tenha fé, acredite, vença esse medo, porque Jesus, ele está indo ao teu encontro. Não deixe o medo te afastar de Jesus, não deixe o medo te afundar pelo caminho, mas continue seguindo com fé, continue tendo bom ânimo. Mas Elisa, é difícil. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, porque olha, quando as coisas se tornam impossíveis na nossa vida, Jesus ele entra com um milagre. É difícil, mas você vai vencer. E a Bíblia diz assim, olha, e subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ou seja, quando Jesus foi ao encontro do Pedro, cessou o vento. Ou seja, quando Jesus ele já está ao teu encontro, ele já está indo, ele já está chegando. Quando Jesus chegar na tua vida, chegar ao teu encontro, estender as mãos para você, toda essa tempestade, todo esse medo, olha, vai cair por terra. Jesus vai fazer cessar essa tempestade. Então você tem que vencer o medo, você tem que ter bom ânimo, porque quando Jesus chegar ao teu encontro e estender as mãos para você, essa tempestade que você está passando, ela vai cessar. Sabe por quê? Porque será o dia do teu milagre, será o dia da transformação, será o dia da mudança de história da tua vida. E olha, no 32 novamente, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Essa tempestade, ela já está passando.
nada é para sempre, logo ficará para trás. E ele diz assim, olha, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filhos de Deus. Realmente, Jesus, ele é o Filho de Deus. Você é uma pessoa que será tocada, porque Jesus, ele está indo ao teu encontro, mas não deixe o medo te afastar de Jesus. Não deixe o medo roubar a tua bênção. Pedro teve medo, afundou, mas Jesus estava ali para estender as mãos e o socorreu. Jesus também vai te socorrer. Jesus também está chegando ao teu encontro. Mas enquanto Jesus não está ali do teu lado, estendendo as mãos, você tem que vencer esse medo. Porque você faz a tua parte, Jesus vem e faz a parte dele. Você não precisa ter medo porque você tem Jesus na tua vida. E quando nós temos Jesus, nós podemos vencer todas as coisas. Então levante a tua cabeça, persevere, tem de bom ânimo, não importa o que falaram, não importa a situação, não tenha medo. O medo é um ladrão de sonhos, o medo é um ladrão de bênçãos e Deus vai te abençoar se você vencer esse medo. Eu quero fazer uma oração para você que vive amedrontado, você que está com medo. Levanta a tua cabeça porque Deus vai te dar a vitória. Vamos fazer uma oração, pedir para Deus arrancar esse medo que você tem enfrentado? Fecha os teus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. A Bíblia fala que quando Pedro estava olhando para ti, Jesus, ele estava por cima. Mas quando ele parou e olhou para o vento que representa os problemas, as tempestades que estão na vida destas pessoas, meu Deus, a vida de Pedro afundou, porque ele olhou para a tempestade. E talvez esta pessoa está assim, Senhor. Ela estava indo ao teu encontro, focada, firme, mas de repente agora o medo, mediante a tantas coisas que ela tem ouvido, ela tem deixado o medo entrar no coração. Ela está agora, Senhor, dia após dia afundando, e isso não pode acontecer. Meu Deus, arranca esse espírito de medo, talvez esse trauma que esta pessoa está carregando, esse medo que não vai vencer, de que o Senhor não é com ela. Meu Deus, nada disso, o Senhor é com ela. O Senhor está vindo ao encontro dela para mudar a história da vida dela. Não deixe o medo vencer, Senhor, esta pessoa, mas que ela venha vencer esse medo, que ela seja forte, que ela possa receber ânimo de Ti nesta hora, Senhor. E que o Senhor possa completamente chegar na vida deste homem, desta mulher, e mudar a história da vida dela. Assim como o Senhor salvou Pedro mediante aquela situação, Jesus. Salva também esse casamento, salva esses filhos, salva a vida financeira. Meu Deus, salva esse lar, esta família, salva esse casamento, meu Pai. Nós colocamos em Tuas mãos a saúde desta pessoa, que esta pessoa tenha a vida transformada e abençoada através do Teu poder, Senhor. Faça isso. É o que nós te pedimos em um nome do Senhor Jesus. E você que crê, receba a força. Diga, eu recebo o ânimo. Eu recebo um espírito de valentia. Eu recebo um espírito de força. Seja forte nesta hora. Seja fortalecido. Seja capacitado. E que esse medo, que essa dúvida caia por terra a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Meus amores, levanta a cabeça, não tenha medo, mas tem de bom ânimo, creia de todo o teu coração, porque a vitória, ela é certa. Olha, eu quero que você medite nesta mensagem a semana toda, e quando vier o medo, quando vier a dúvida, pense, Deus é comigo, essa tempestade vai passar, porque Deus vai fazer milagres acontecer na minha vida. Muito obrigada por você estar aqui nos acompanhando. Se você quer um pedido de oração, quer oração, deixe nos comentários qual é o problema, qual é a tempestade que está na tua vida. Estou orando e eu creio que a oração, ela tem poder. Vou ficando por aqui. A todos vocês, muito obrigada por estar sempre aqui, ouvindo as nossas mensagens. E não esqueça que não existe sorte, existe Deus, é Deus, tudo é Deus na nossa vida. Não deixe o medo roubar os teus sonhos, mas que você vença para que você receba a vitória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Até domingo no nosso próximo encontro. Não existe sorte, existe Deus. E não existe medo, existe fé em Deus sempre.